Pessoal, boa tarde. Daremos sequência ao nosso assunto de arte com o teatro de rua no Brasil. Então, nós faremos uma breve leitura da página 95, tá? O ideal é que vocês peguem o livro de vocês para a gente poder começar. Então, no Brasil, o teatro de rua surgiu durante o período colonial, mas se consolidou apenas no final do século XX. E a partir de abril de 1964, o país esteve sob um regime militar, no período, que foi um período da história que se estendeu até 1985. Então, de 1964 até 1985, e nesse regime militar, o poder político ficou nas mãos das Forças Armadas. E, em relação a isso, o teatro de rua passou a abordar questões políticas e também sociais. Durante esse período de governo militar, ocorreu uma supressão dos direitos constitucionais, entre eles a liberdade de expressão, ou seja, o direito de se expressar, de expressar suas ideias e sua opinião, tinham que ser submetidos a uma censura, a um controle do poder político. E muitas produções artísticas de diferentes linguagens, elas foram proibidas pelos órgãos de censura de fazer seus espetáculos. Então, nesse contexto, em 1968, a prática do teatro de rua ela foi proibida definitivamente, tá? Por um tempo determinado. Mas, mesmo com essa proibição, muitos grupos continuaram a realizar apresentações. Então, em 1980, no início da década de 80, com o processo que culminou com o fim desse regime militar, houve um aumento do número dos grupos de teatros de rua. Então, eles voltaram novamente a se apresentar e eles começaram a ampliar suas técnicas e se diversificar em relação à forma de se apresentar. Então, a gente vai ver agora uma foto de um desses grupos de teatro de rua, chamado Emboaça, e eles estão apresentando aí uma foto do espetáculo O Mundo Tá Virado, que foi apresentado em Porto Alegre no ano de 2009. Então, vamos ver mais alguns desses grupos. Essa imagem são dos grupos, do grupo de teatro Sertão Teatro, de um grupo de João Pessoa. E eles estão apresentando aí a cena do espetáculo Flor de Macambira. Então, o teatro de rua também foi explorado por esse outro grupo, além do Vila Vox, além de outros, o Sertão Teatro. Esse grupo foi formado em 2007 e se dedica ao desenvolvimento de projetos que procuram promover uma aproximação com o público, utilizando uma linguagem que apresenta elementos da cultura popular. Nesse espetáculo Flor de Macambira, retratado nessa foto, é um meio, é uma forma deles mostrarem seu trabalho. Então, eles estão aí apresentando uma história. Nessa história que eles estão aí apresentando com essa encenação, como eu falei, Flor de Macambira. Então, essa montagem, ela conta a história de uma jovem que, em meio a muitas aventuras, tenta recuperar seu amor. Esse espetáculo ele reúne elementos de circo, como pernas de pau, por exemplo, e as tradicionais festas de boi. Vejam lá no fundo da imagem, ó, um boi. Vou reduzir um pouco para ver o contexto todo. Esse espetáculo, vejam o chão, está sendo apresentado na rua, tá bom? Então, vamos a mais uma foto. Essa outra foto mostra uma visão mais geral do espetáculo, Flor de Macambira, desse grupo Sertão Teatro de João Pessoa, tá? Então, aqui vejam só o pessoal reunido na rua, o cenário, a iluminação, todo o figurino, tá? Então, bem interessante esses teatros de rua. Então, aí, mais uma cena do espetáculo. E aí, vocês observam aí do lado a figura do boi, como foi falado, tá? Eles usam elementos da cultura popular para apresentar, para utilizar em suas peças, suas apresentações. E aí, nessa foto, no mesmo espetáculo, os atores Gleidson Galego e Tardelli Lima e Maísa Costa, tá? Então, vejam aí o uso de máscaras, igual o Vila Vox, tá? Vamos ao próximo. Olha aí, mais uma foto do grupo Vila Vox. Então, observem os elementos que eles usam, tá? Para compor figurino, tá?
as atrizes Manuela Santiago e Ramona Galvão encenam o espetáculo Segredo da Arca de Trancoso, que nós vimos na aula passada. Então, os elementos que eles usam, tá? Os elementos visuais, veja o figurino, a composição do tecido, as cores, as formas, as máscaras, tá? E os sons que eles utilizam para chamar a atenção do público e prender a atenção em relação à peça que está sendo apresentada. Então, o movimento. Então, vocês já pensaram em qual material ele utiliza para fazer essas máscaras? Depois nós confeccionaremos algumas máscaras, tá? Com expressões assim, ó. Então, ainda sobre a Arca de Trancoso, o segredo da Arca de Trancoso, vocês vão visualizar novamente o vídeo, tá? Da aula passada, para ver. Lembra que eu falei? Ouça um trecho da apresentação do segredo da Arca de Trancoso, aqui no finalzinho. E tente identificar os sons que compõem. Registre a seguir e depois converse com os colegas, mas só registre, tá bom? Os sons que vocês podem verificar naquela apresentação que foi feita na aula, que foi mostrada na aula passada. Então, aqui nós temos mais um pouco. Isso é a página 98. Vamos à próxima página. O espaço também é muito importante nos espetáculos teatrais. Quando falamos em espaço, não estamos nos referindo apenas ao lugar ou ao lugar onde o espetáculo acontece, mas tudo que há nele, como os objetos e também a iluminação. O corpo do ator em cena também faz parte do espaço, e a relação do corpo com o espaço é outro elemento fundamental no teatro. Então, aqui, o mesmo grupo Vila Vox, agora dessa vez eles estão em outro lugar, tá? Onde eles estão, vamos ver, em São Paulo, apresentando o mesmo espetáculo, O Segredo da Arca de Trancoso, tá? Dessa vez em 2013. A atividade para essa aula é apenas ouvir aquele trecho da apresentação do Segredo da Arca de Trancoso, identificar os sons aqui nessas linhas, todos os instrumentos, apitos, gritos, sons de animais, os instrumentos que vocês conseguem diferenciar e coloquem aí nessas linhas, tá? Página 98, essa será a atividade.